A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, continuando o nosso estudo, ainda estamos no capítulo que tem o título Os Réprobos, né? E continuando aqui o que o Camilo está narrando. É muito interessante porque ele já está morto, ele já está desencarnado, porque tem a diferença entre morrer e desencarnar. Morrer é quando os órgãos do corpo físico param de trabalhar. Desencarnar é quando o espírito é retirado da carne. E às vezes o corpo morre e leva algum tempo para esse espírito desencarnar. E às vezes, como está escrito no livro Obreiros da Vida Eterna, também aqui no Memórias, às vezes o espírito só consegue se desvincular daquele corpo de carne quando ele é enterrado e os vermes ali começam a agir, porque os vermes estão a serviço do trabalho, porque os espíritos que são apegados demais ao corpo físico têm dificuldade de desencarnar. Quando até comete o suicídio ali, aquela quantidade de fluido tem dificuldade. Nós vimos aqui o Camilo passar por essa situação. Agora, a doutrina espírita nos explica o porquê disso. Tem aqui no Livro dos Espíritos, a questão 257, é interessante que não é uma pergunta que Allan Kardec faz, mas é um ensaio. O título é Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos. Então, esse ensaio aqui, ele tem essa função principal, né, de estimular ao aluno, nós que estamos lendo, a gente analisar, a gente investigar, porque ensaio teórico, isso é um termo científico. No dicionário, esse termo, ensaio teórico, significa assim, tem como principal objetivo estimular a reflexão crítica dos alunos frente a um tema específico. Coloca como ponto central a produção de um saber embasado em relações de causa e efeito. Então, por isso que Allan Kardec usa esse termo, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. É embasado em causa e efeito. De tanto conversar com os espíritos sobre essa sensação no mundo espiritual, então, dentro dessa pesquisa, ele traz para nós. Mas qual é o objetivo? A gente estudar essa questão 257, a gente compreender, para a gente entender por que o Camilo passa por essas sensações de fome, de frio, de desespero, com a roupa rasgada, de maus cheiros. Por que essa sensação? Que aí, quando a gente vai entendendo, estudando sobre o perispírito, quando nós vamos compreendendo, fica melhor. Por exemplo, tem pessoas que têm um membro amputado, né, fisicamente, e ela sente dor. Lembra aquele Lars Grael, que sofreu um acidente e ele teve que amputar a perna? Só que depois fizeram uma perna mecânica. E ele, com essa perna mecânica, ele falava que ele sentia muita dor no pé. Ora, ele não tinha o pé. E por que ele sentia essa dor no pé? E ele não aguentava se adaptar à prótese. Foram identificar. O que acontece? Mais ou menos assim. Eu não me lembro o número exato. Vamos supor que ele calçasse 44. E a prótese estava um pouco menor, o pé, estava 42. E aquele tênis, naquela prótese, com um número diferente do pé dele original,
causava nele uma sensação de desconforto muito grande. Ué, mas o pé físico não estava ali. Mas por que vem essa sensação? Por conta do perispírito. Então, a matéria não está ali, foi amputada. Mas o molde, o que moldou aquele corpo físico, aquela matéria, que é o perispírito, está ali, registra e o espírito sente essa sensação. E aqui é um texto muito longo, nessa 257, que Allan Kardec vem falando sobre o perispírito, essa sensação que imprime as sensações do mundo espiritual. E para que a gente precisa saber sobre isto? Para quando a gente desencarnar, quando a gente começar a ter as sensações, a gente saber o que está acontecendo. Doutrina espírita é informação para a gente se libertar do medo, do miraculoso, do sobrenatural, do esquisito, porque, conforme Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é exatamente isso que acontece. Por exemplo, aqui nessa questão 257, olha o que está escrito. A experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Não acredita estar morto. Sente-se vivo. Vê seu corpo de um lado. Sabe que é o seu, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto existir algum laço entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Percebe? E aí Jesus já deixou para a gente que só há vida e vida em abundância. E aí a gente precisa estar estudando isso para a gente entender por que Camilo vem falando detalhadamente essas sensações que ele está sentindo. Então, voltando aqui para o livro Memórias de um Suicida, de onde nós paramos, ele vai falar aqui, ó, agora. Com espanto, em vez das respostas amistosas, porque tanto suspirava, o que minha audição distinguiu, passadas algumas horas, foi um vozerio ensurdecedor, que, indeciso e longínquo a princípio, como a destacar-se de um pesadelo, definiu-se gradativamente até positivar-se em pormenores concludentes. Era um coro sinistro, de muitas vozes confundidas em atropelos, desnorteadas, como aconteceria numa assembleia de loucos. Então, ele está percebendo esse ambiente e ele avança. No entanto, estas vozes não falavam entre si, não conversavam, blasfemavam, queixavam-se de múltiplas desventuras, lamentavam-se, reclamavam, uivavam, gritavam enfurecidas, gemiam, extortoravam, choravam desoladoramente, derramando pranto hediondo, pelo tono de desesperação com que se particularizava, suplicavam raivosas socorro e compaixão. Então, nós estamos vendo aí um grupo num distúrbio muito grande, numa agonia muito grande. Ao mesmo tempo que pede socorro e compaixão, está raivoso, está enfurecido. Por quê? Porque quando encarnadas, essas pessoas eram assim. Então, nós precisamos alinhar
os nossos sentimentos. Nós precisamos posicionar as nossas ideias, os nossos querer, o que a gente sente. A gente precisa definir e a gente buscar o equilíbrio na hora de sentir, na hora de se comunicar. Porque se a gente deixar sempre que a emoção do momento dite as regras para nós, nós vamos estar sempre assim, olha, porque ele aqui está descrevendo o mundo espiritual, mas quantas pessoas encarnadas não ficam nessa confusão? Vai falar uma coisa e fala outra. É para falar eu te amo e fala eu te odeio. E não sabe o que fala, é uma confusão danada, essa confusão mental, porque não tem o hábito de esclarecer as próprias emoções, os próprios sentimentos. E aí ele continua. Aterrado, senti que estranhos empuxões, como arrepios irresistíveis, transmitiam-me influenciações abomináveis, provindas desse todo que se revelava através da audição, estabelecendo corrente similar entre meu ser superexcitado e aqueles cujo vozerio eu distinguia. Ele está sentindo essas influenciações abomináveis e quase irresistíveis porque tudo está no mesmo padrão. Mas a gente precisa disciplinar o nosso pensamento. Por exemplo, a gente está em algum lugar e tem uma confusão. A gente começa a escutar um vozerio, uma confusão. Qual é o nosso papel? Ir lá, assistir à confusão, orar para que aquela confusão se acalme, ir lá e jogar mais lenha na fogueira, ir na intenção de apartar. Então, o que a gente faz normalmente, quando a gente desencarnar, a gente vai continuar nessa frequência. Porque com as mídias, quantas mensagens, quantos seguidores, né, quantos influenciadores, digamos assim, a pessoa segue que só dá informação de desgraça, de confusão, de briga, de baderna. Então, se a nossa mente fica sempre acompanhando esse estilo de vida, não tenha dúvida que a gente vai sentir isso assim, olha, essas influenciações abomináveis e se sentindo arrastado. Por quê? Porque é nisso que nós estamos acostumados. Então, desde já, nós temos que escolher as nossas companhias, as nossas músicas, as coisas que nós preenchemos no nosso pensamento. O que a gente gosta de pensar sobre? Quais são os temas? Quais são os assuntos? E ele continua. Esse coro isócrono, rigorosamente observado e medido em seus intervalos, infundiu-me tão grande terror que, reunindo todas as forças de que poderia o meu espírito dispor em tão molesta situação, movimentei-me no intuito de afastar-me de onde me encontrava para local em que não mais o ouvisse. O Camilo está fazendo agora uma decisão. Ele tomou uma decisão. Eu não quero mais participar disso. E dentro dessa decisão dele, ele o quê? Fez uma ação, se afastou. Então ele vai buscar se afastar desse vozerio, desse grupo que só reclama, só blasfema, só se queixa, um reclama do outro, ninguém conversa, todo mundo grita, causando uma confusão mental muito grande. E aí ele diz, olha, tateando nas trevas, tentei caminhar, mas dir-se-ia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar úmido e gelado em que me deparava. Não podia despegar-me. Sim,
Eram cadeias pesadas que me escravizavam, raízes cheias de seiva que me tinham grilhetado naquele extraordinário leito por mim desconhecido, impossibilitando-me o desejado afastamento. Não basta querer se afastar quando a gente já está completamente impregnado. A gente precisa criar fluidos opostos àqueles que nós, durante anos encarnados, nós criamos. Nós precisamos criar hábitos. Tem um livro que não é espírita que fala sobre essa mudança de hábito. Nós precisamos saber quais são os nossos hábitos, os hábitos nocivos, e a gente precisa criar novos hábitos, substituindo os antigos. Por exemplo, maledicência, que a gente está sempre falando mal de um, falando mal de outro. Nós precisamos adquirir o hábito de chegar em algum lugar e não participar de falar mal de ninguém. Não é fácil. Uma vez eu fui para um evento e eu falei, olha, hoje eu não vou falar mal de ninguém. Gente, eu fiquei sem assunto. Eu não conseguia me encaixar em nenhuma rodinha de conversa, porque em qualquer lugar que você chega, tem alguém falando mal, ou de uma pessoa que você conhece, que você não conhece, ou falando mal de uma situação, do país, do governo, da festa, seja lá o que for. Então, a gente precisa fazer essa mudança de hábito. E ele diz, aliás, como fugir se estava ferido? Desfazendo-me em hemorragias internas, manchadas as vestes de sangue e cego, positivamente cego. Como apresentar-me a público em tão repugnante estado? Aí o que acontece? Ele vai para a vaidade dele. Como é que ele, se ele saísse dali, como é que ele ia se apresentar daquela maneira? Hemorragia por quê? Lembra que a gente leu a questão 257 do Livro dos Espíritos? A sensação dos espíritos, ele deu um tiro na cabeça e a sensação, o que a gente sabe? Se der um tiro na cabeça, vai jorrar sangue, nós sabemos. Então, ele fica com aquela sensação daquele sangue jorrando sem parar. E foi justamente a vaidade que fez com que ele cometesse o suicídio, a vaidade e o egoísmo. Porque o suicida, ele é um egoísta porque ele não pensa no sofrimento que ele vai causar para as pessoas que gostam dele. Ele não respeita as pessoas que estão à volta dele. Então, ele iria ficar cego. A vaidade, como um homem tão sábio, tão importante, tão ilustre, ficar cego. Então, ele vai e comete o suicídio baseado na vaidade e no egoísmo, que não é a morte que faz com que ele fique com outras virtudes. Ele continua exatamente sendo a mesma pessoa. O que a gente tem que mudar é agora, enquanto estamos encarnados. Porque quando desencarnar, nós vamos continuar da mesma forma. E aí ele vem falando, ele primeiro fala dessa vaidade dele, e ele agora vai começar a entrar num processo de autoconhecimento. É interessante que quando Kardec pergunta aos espíritos, o que é necessário para a gente evoluir? E os espíritos dizem, olha, um sábio da antiguidade já falou, conhece-te a ti mesmo. Então, a gente precisa se conhecer. Nesse autoconhecimento, a gente vai identificar as fragilidades e as virtudes. As virtudes deverão ser expandidas e as fragilidades deverão ser vencidas, consertadas. Então, agora, nesse início, a gente vai perceber o Camilo entrando nesse processo de autoconhecimento. Então, ele já fala dessa vaidade dele e agora ele vai falar de uma outra fragilidade, a covardia. Ele diz, a covardia, a mesma hidra
que me atraíra para o abismo em que agora me convulsionava. Então, ele atribui o suicídio a um ato de covardia, que muitas pessoas que cometem suicídio, tolamente, de uma maneira muito enganosa, associa o ato do suicídio à coragem. No romance Ana Karenina, Leon Tolstói, quando a escreve, ele estava encarnado, é uma personagem que ele coloca ela como uma heroína. E no ato máximo da heroína, ela comete suicídio. E muitas jovens, muitas pessoas, ao longo da vida, se inspiraram nesse personagem para cometer suicídio. A Ivone do Amaral Pereira, que tem contato com Leon Tolstói no mundo espiritual, ele falou para ela que cada pessoa que se inspira nesse romance dele, nesta personagem dele, de Ana Karenina, e que comete suicídio, ele é responsável. Porque ele colocou uma força numa tolice, que é o suicídio, como sendo um ato corajoso. Aqui, o Camilo já coloca a covardia, a mesma hidra que me atraíra para o abismo em que agora me convulsionava, alongou ainda mais seus tentáculos insaciáveis e colheu-me irremediavelmente. Esqueci-me de que era homem, ainda uma segunda vez, e que cumpria lutar para tentar vitória, fosse a que preço fosse de sofrimento. Reduzi-me, por isso, à miséria do vencido. E, considerando insolúvel a situação, entreguei-me às lágrimas e chorei angustiosamente, ignorando o que tentar para meu socorro. Mas, enquanto me desfazia em prantos, o coro de loucos, sempre o mesmo, trágico, funéreo, regular como o pêndulo de um relógio, acompanhava-me com singular similitude, atraindo-me como se emanado de irresistíveis afinidades. Então veja, gente, como ele descreve tão bem essa agonia dele, porque mesmo ele querendo se erguer, mas ele ainda estava comprometido com aquela covardia. Ele está entendendo que ele vai ter que passar por um processo doloroso para se erguer. Por quê? O que ele desmantelou na vida dele foi muita coisa. Então, ele precisa reconstruir. E essa reconstrução, ela tem por que obedecer um planejamento. Não dá para ser feito de uma hora para outra. Então, a gente tem sempre que pensar, as minhas atitudes, elas são baseadas, incentivadas pela covardia? Porque a covardia é isso, faz com que a gente entre na calúnia, na difamação, no suicídio, né? É isso, a covardia faz com que a gente não raciocine. E a gente precisa raciocinar. A fé tem que ser raciocinada. Nós precisamos pedir ajuda a Jesus, pedir ajuda aos nossos amigos espirituais para a gente aprender a raciocinar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.